Olá, meus queridos amigos, espero que tudo esteja bem com vocês. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías e hoje nós vamos ter a oportunidade de nos concentrar em um único capítulo, que inclusive é um capítulo pequeno, que é o capítulo 53. Eu sou o irmão Sérgio Carbone e essa é a central do livro de Mórmon. Caso você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva e apreciando o nosso vídeo, dê aí o seu like, tá bom? Antes de entrar no texto propriamente dito, eu queria hoje dar uma introdução nesse capítulo com um hino chamado Paz em Cristo. Eu gostaria que vocês pudessem assistir o vídeo, apreciar as suas palavras, pois ele é uma introdução a essa paz encontrada no nosso Salvador Jesus Cristo e em toda a sua obra, no seu grande sacrifício expiatório, que é o tema praticamente completo, total do nosso estudo de hoje. Vamos ouvir um pouco. Quando a tarde cai, não consigo ver. Quando tudo se desfaz, a quem recorrer em minha aflição, medo de errar, perto como um irmão, Cristo sempre está. Em seu amor vou confiar e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz, em plena escuridão nele encontro paz. Se eu me sentir só, se eu me perder, posso andar por onde andou, posso bem fazer. Vou me levantar e estender a mão. Quero ser como Ele é, mudar meu coração. Em seu amor vou confiar e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz, em meio à solidão nele encontro paz. Em seu amor vou confiar e toda dor vai aliviar. Na tempestade forte Ele me faz, em plena escuridão nele encontro paz. Em plena escuridão nele encontro paz.
Muito bem, queridos irmãos, eu tenho certeza que vocês sentiram o Espírito e puderam absorver o conteúdo, o significado dessas palavras tão maravilhosas cantadas por essa juventude. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo lendo os versículos e então fazendo os comentários que são tão importantes. O capítulo 53 de Isaías, ele, na nossa Bíblia, ele fala, logo na sua introdução, no seu cabeçalho, ele diz: Isaías fala acerca do Messias. Descrevem-se a humilhação e os sofrimentos do Messias. Ele põe sua alma como oferta pelo pecado e intercede pelos transgressores. E aí então ele pede que nós comparemos esse conteúdo com Osias capítulo 14, quando Abinadi está diante do rei Noé e dos seus sacerdotes iníquos, e ele então cita integralmente esse capítulo 53 para aqueles sacerdotes, mostrando a supremacia do Salvador, o grande, glorioso e eterno sacrifício expiatório. O capítulo 53, ele é uma representação de uma bela profecia sobre o nosso Salvador. Isto nos ajuda a entender o seu sacrifício expiatório de uma maneira mais profunda. Embora seja uma continuação da música iniciada no meio do último capítulo, lá que nós estudamos, o capítulo 52, é a canção do servo sofredor. Acima de tudo, ela representa a canção do servo sofredor. É uma das maiores profecias a respeito de Cristo e sua missão. É referido no Novo Testamento mais do que qualquer outra profecia a respeito de Cristo. Mateus, Pedro, Paulo, Filipe e Abinadi usam essa passagem para ensinar a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. Isso nos ajuda profundamente a entender a missão e o sacrifício expiatório. Neste capítulo, Isaías descreve como ninguém acreditará nas profecias sobre um servo terno que não parecerá desejável de acordo com os valores do mundo. O servo de Deus é desprezado pelos homens deste mundo. Ele conhecerá grande tristeza e dor, e o mundo se afastará dele. Ele carregará as tristezas do mundo, mas o mundo o desprezará por causa disso. Ele carrega os nossos pecados, e assim ele nos cura. E assim ele nos cura das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Ele terá grande sofrimento, mas será capaz de suportar as iniquidades de muitos e salvar as suas almas. Porque ele carrega os pecados de muitos e intercede por eles. Essa é a razão de tanta dor e de tanto sofrimento do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Ele será contado entre os grandes. Ele morrerá entre os ímpios e será sepultado entre os ricos. O Senhor está satisfeito com o seu grande sofrimento. Sua alma será oferecida por nossos pecados, e assim ele terá descendência e posteridade. Ele terá grande sofrimento, mas será capaz. Ele terá grande sofrimento, mas será capaz de suportar muitas iniquidades de muitos e salvar as suas almas. Porque ele carrega os pecados de muitos e por eles intercede, ele será contado entre os grandes. Ele morrerá entre os ímpios e será sepultado entre os ricos. O Senhor está satisfeito com ele e com o seu grande sofrimento. Sua alma será oferecida por nossos pecados, e assim ele terá descendência e posteridade. Ele terá grande sofrimento, mas será capaz de suportar as iniquidades de muitos e salvar as suas almas. Porque ele carrega os pecados do mundo, ou de muitos, e por eles intercede,
ele será contado entre os grandes. Esse é um resumo, né, muito grande, na verdade, desse capítulo 53, mas que vale a pena a gente comentar. Enquanto Isaías 52, que nós estudamos na última aula, é citado em vários lugares, o capítulo 53 é citado apenas por Abinadi no capítulo 14 de Mosias. Isso é um tanto surpreendente, pois é uma das mais belas e poderosas profecias de Cristo. É assim que Abinadi o usa. Depois de falar sobre a verdadeira maneira de divulgar a paz, que é ensinar sobre Cristo, Abinadi usa o capítulo 53 para fazer exatamente isso. Ele cita o capítulo como um todo, depois de ensinar que Deus descerá entre os filhos dos homens, trará a ressurreição, mas somente depois de ser afligido. Se você observar lá em Mosias 13, 34, 35, você vai ver isso. Ele então cita o capítulo 53 com seus ensinamentos sobre a aflição de Cristo. Ou as aflições que Cristo sofreria, né? A partir daí, ele passa a ensinar que ao descer entre a humanidade, Deus pode redimi-la, e depois ensina como Cristo tem as características de ser o Pai e o Filho. Como vocês podem perceber, todos os profetas de Deus, de alguma forma, falaram sobre Jesus Cristo. Na verdade, o seu ministério se resumia a pregar a Cristo, falar de sua missão, falar de sua vida, de sua morte, de sua ressurreição e de todos os benefícios que viriam sobre a humanidade em decorrência dessa grande obra realizada por este servo, mesmo o nosso Salvador e Mestre Jesus Cristo. O versículo 1 diz assim, do 1 e 2, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha forma nem formosura. E olhando nós para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos. Então ele fala claramente que o nosso Salvador e a sua obra não encontraram uma guarida, né? Não encontraram uma residência no coração das pessoas, exatamente porque as pessoas rejeitaram o nosso Salvador. Isso ocorre hoje também com os seus representantes. Acontece com os seus missionários, acontece com seus profetas, videntes e reveladores atuais e com todo aquele que se determina a pregar o nosso Salvador Jesus Cristo. O versículo 2, ele fala que o servo sofredor, ele é comparado ao tipo de tronco que cresce das raízes de uma árvore. A menos que a árvore original esteja morrendo e você queira permitir que a nova raiz tome o seu lugar, normalmente você corta essa muda, pois eles tiram, né, esses ramos tiram a nutrição da árvore. Esse tipo de crescimento é o tipo que ninguém está procurando e ninguém quer. O servo também é comparado a uma planta que cresce em solo muito seco para sustentar o seu crescimento. Novamente, ninguém esperaria que tal planta vivesse. Assim é com Cristo. Ele veio de uma maneira que ninguém esperava e as pessoas ao seu redor, em grande parte, não o queriam. Então, quando você pensa na região da Palestina, a região de Jerusalém, você vai perceber que ali é uma terra seca, uma terra infrutífera, né? E não somente no sentido, na época em que o Salvador estava na terra, não apenas no sentido do solo, mas do coração das pessoas. E por isso, a rejeição que ele teve. Versículo 3 diz o seguinte... ainda vamos falar um pouco sobre esse detalhe do versículo 2, que ele fala que olhando para ele, nada víamos em sua aparência para que o desejássemos, né? Então, essa segunda parte desse versículo mostrava claramente que
o servo como alguém cuja aparência não o distinguia. Não atrai naturalmente as pessoas para ele. Esta não é uma descrição de como Cristo se parecia fisicamente, mas é uma comparação destinada a nos ensinar que quando o Messias viesse, não haveria nada em sua aparência física ou em sua chegada, principalmente em sua chegada, que o tornasse automaticamente aceitável e reconhecível como o Messias. Sem beleza aparente que o homem o desejasse, é isso que ele está falando. Por exemplo, ele não veio como um guerreiro, como muitos judeus esperavam, com uma espada na mão, com o intuito de libertá-los da tirania do Império Romano, né? Ele vinha para pregar a paz, ele vinha para pregar, dar a outra face, ele vinha para ensinar que a observância aos mandamentos de Deus era o que de fato importava. Então, ele veio para fazer a vontade do Pai. E muitas pessoas não queriam isso, como não querem até hoje ainda, né? Ok, da mesma forma que Israel nos tempos antigos e modernos não é o que o mundo está procurando. Eles querem algo muito mais chamativo, muito mais mundano. Assim, Israel e todos os servos que são fiéis a Deus serão evitados pelo mundo. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em padecimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, diz o versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É muito interessante o conteúdo desses dois versículos, né? Israel, assim como outros servos fiéis, foram e serão rejeitados pelas multidões do mundo. Cristo foi rejeitado pela maioria de seu povo e tão desprezado por tantos que queriam matá-lo. Israel, em grande parte, virou as costas para ele, não querendo lhe dar atenção, a atenção que ele merecia. E não percebendo as dores que ele suportou por causa deles, por nossa causa, eles o rejeitaram. Ele conhecia suas próprias tristezas e também a tristeza das pessoas que estavam ao redor dele, como ele conhece hoje. Mas essas pessoas o rejeitaram. O uso da primeira pessoa aqui utilizada transmite poderosamente a mensagem de que não são apenas outras pessoas que o rejeitam. Somos nós. Versículo seguinte, é irônico que parte da dor que Cristo sofreu por nós foi a dor de ser acusado injustamente, desprezado injustamente e afligido injustamente. No entanto, essas mesmas coisas que foram infligidas a ele foram parte do que o capacitou a nos socorrer. Ou seja, os sofrimentos que Cristo passou, embora dolorosos, excruciantes, difíceis de compreender por cada um de nós, foram justamente os elementos que fizeram com que ele fosse capaz de nos resgatar. Exatamente porque essas coisas que estavam sobre nós foram absorvidas por ele, por causa do seu amor imenso. Amor esse que nós não seremos capazes de compreender nessa existência terrena. O versículo número 5, porém ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo 5, queríamos comentar o seguinte, apesar de quão ingrato a maioria de nós a maioria de Israel pelo sofrimento de Cristo, ele sofreu por todos nós, ainda assim. Observem que o Salvador não estava preocupado com gratidão, mas ele fez de tudo, apesar da nossa ingratidão, ele fez de tudo por nós. Embora ninguém pudesse tirar o seu sofrimento permitiu que ele tirasse o nosso sofrimento.
as terríveis feridas, machucaduras, contusões que todos nós sentimos como resultado de nossos pecados, tristezas, enganos e aflições resultantes de viver em um mundo caído, foram todas lançadas sobre ele. Ele sofreu a dor de toda a iniquidade, a aflição da humanidade. Porque ele levou essas feridas sobre si, todos nós podemos ser totalmente curados. Todos nós podemos encontrar a paz que só é possível através dele, que somente ele pode dar. Vale a pena notar que a palavra traduzida aqui, no versículo 8 e no versículo 12, como transgressão e depois transgressores, não denota uma quebra acidental da lei. Ao contrário, a quebra da lei nesse caso é intencional. Versículo 6. Todos nós como ovelhas andávamos desgarrados. Cada um se desviava pelo seu caminho. Porém, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim não abriu a boca, ou a sua boca. Nossa escolha individual de seguir o nosso próprio caminho em vez do caminho de Deus traz muita tristeza e sofrimento. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Aonde está o caminho estabelecido pelo nosso Salvador? Está no seu Evangelho, nas boas novas. Ali é uma forma de vida, é uma forma de conduzir a nossa vida, em harmonia com os ensinamentos dele, com a vontade dele. Quando nós seguimos aquelas coisas, nós somos exaltados, nós somos fortalecidos, nós somos curados. Passamos a nos tornar instrumentos mais poderosos na mão dele. Mas muitas vezes nós escolhemos um caminho diferente. Achamos que o outro caminho parece mais atraente. E aí nós sofremos. Logo, mas às vezes no início isso não acontece. Como já falei para vocês, o Senhor às vezes dá corda suficiente para a gente. Ou a gente se arrepende ou a gente descamba para o inferno. Nós já mencionamos isso. E o que ocorre é que esse caminho traz tristeza, ele traz dor. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente escolhe um caminho diferente daquele que o Senhor estabeleceu para nós. Mas então por que eu não sinto vontade de fazer essas coisas? Ora, de onde você acha que vem essa falta de vontade? De onde é que você acha que vem essa falta de desejo de não obedecer o Salvador? É óbvio que não vem de Deus. Vem do inimigo, que quer tornar você e eu tão miseráveis como ele é. Muito bem. Quando nos desviamos, essa dor foi lançada sobre Cristo. Pedro citou este versículo em 1 Pedro 2,25. No versículo 7, que nós acabamos de ler agora há pouco, quando fala que ele foi oprimido e afligido, apesar de tudo o que Cristo suportou, ele não reclamou. Ele permaneceu calado. Ele até perdoou aqueles que causaram mais sofrimento e pediu a seus seguidores que não lutassem para protegê-lo daquilo. Por causa disso, Isaías o compara a um cordeiro sacrificial, uma das comparações mais comoventes e significativas presentes nas Sagradas Escrituras. Muitos profetas se referiram a Cristo como o Cordeiro de Deus, porque ele seria sacrificado por Deus para que seu sangue pudesse fazer com que o anjo destruidor passasse sobre todos nós. 1 Coríntios 5, 7, Marcos no capítulo 10, versículo 45, João, capítulo 1, versículo 29, parece que estão se referindo a este versículo ao descreverem Cristo como um cordeiro no contexto da Páscoa. Versículo 8, da opressão e do julgamento foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque ele foi cortado da terra dos videntes.
pela transgressão do meu povo, ele foi ferido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico estava na sua morte, ainda que nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Cristo, como nós sabemos, foi preso injustamente. Depois ele foi levado injustamente da prisão para um julgamento injusto. Hoje juízes que estudam, pessoas especializadas que estudam os elementos que vieram a compor o julgamento de Cristo, perceberam todas as ilegalidades que aconteceram naquele julgamento e fizeram com que ele fosse sacrificado. Cristo era uma ameaça àquelas pessoas, era visto como uma ameaça àquelas pessoas e ao reino dos homens que eles haviam estabelecido. Depois, ele foi morto injustamente por causa desse julgamento injusto. Como resultado, ele foi separado dos vivos. Isso parece implicar que, como resultado, ele não tem descendência ou geração. Mas esse tema vai ser abordado daqui a pouco nos próximos versículos. De maneira mais completa, nós vamos entender isso. Quem é a geração de Cristo? Quem são os seus descendentes, né? Podemos também estudar Mosias 15, de 10 a 12, e 2 Coríntios 5, de 14 a 15. Ironicamente, embora nunca falasse mentiras e nunca tivesse prejudicado ninguém, Cristo seria condenado a morrer com aqueles que o fizessem. Ele seria tirado da cruz e enterrado no túmulo de um homem rico. Nós sabemos que o Salvador foi enterrado no túmulo de José de Arimateia, que era um homem reto e justo e respeitado na comunidade. Versículo 10. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por oferta pelo pecado, verá a sua semente, seus descendentes, e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, esse versículo 10, ele requer uma explicação, né? Como sempre acontece, quando a palavra Senhor é escrito em letras maiúsculas e minúsculas, a palavra Senhor aqui é Jeová, no hebraico original. Isso é importante notar, porque assim se lê que agradou a Jeová ferir o servo. Às vezes a gente pode pensar que Deus sentiu prazer em ver o seu filho sofrer. Nós sabemos que não foi assim. Deus não sentiu prazer, o pai não sentiu prazer em ver o seu filho sofrer. Nem ver o servo, seja ele quem for que o representa nessa terra, sofrer. Para vocês terem uma ideia, o presidente, o irmão Melvin J. Ballard, depois daqui a pouco, inclusive, nós vamos ler uma declaração maravilhosa dele, de uma experiência que ele tem com o Salvador. Ele chegou a ensinar, há muitos anos atrás, que no momento em que o Salvador sofria as dores que ele sofreu no Getsemane e também na cruz, ele foi em algum canto do universo, essa era a visão dele. E ali o nosso Pai Celestial chorou pelo seu filho por ver o seu sofrimento. Por que então ele diz aqui que ele sentiu prazer naquilo que estava acontecendo? Porque ele diz que agradou ao Pai. Observe que ele usa a expressão moê-lo. Isso é uma expressão que denota profundo sofrimento, profunda opressão. Na verdade, o que ele estava dizendo era que o pai sentiu alegria, não pela dor do filho, mas por saber que ele cumpriu fielmente a sua missão. Que ele foi leal até o último momento. Que apesar, talvez, de lá no íntimo dele, ele querer evitar aquela dor e aquele sofrimento, mas o amor que ele tinha por mim, que ele tinha por você, que ele tinha pelos seus filhos, pelos seus netos, por todos aqueles que te cercam e pela humanidade toda, ele foi até o fim, ele cumpriu o seu papel. Então isso é muito importante que a gente compreenda, esse amor incompreensivelmente humano.
versículo número 11, ele diz o seguinte: o fruto do penoso trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito, ou ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse versículo 11 daria espaço para falar muito tempo dele. Mas Deus se agradou de que Cristo estivesse disposto a sofrer por nós e cumprir o plano, como nós já falamos. Embora o sofrimento de Cristo deve ter causado dor a Deus, tanto o Pai quanto o Filho se regozijaram com ele, com o que ele realizou, pois o conhecimento experimental que veio somente através do sofrimento por todo e qualquer pecado e tristeza permitiu que Cristo carregasse nossos castigos em seus próprios ombros, e assim nos justificasse perante a lei e invocasse misericórdia em nosso nome. Nós sabemos que não pode existir justificação sem que haja o exercício da justiça, ou seja, da satisfação da justiça. Cristo, obviamente, assumiu os pecados de todos nós, mas nós só receberemos os benefícios completos da expiação se nós nos arrependermos de nossos pecados. Aí então o sacrifício de Cristo vai ter um efeito enorme na nossa vida. Na verdade, quando ele usa a expressão justificar, justificará a muitos, a palavra justificar aqui tem o sentido de ser declarado sem culpa. Para que eu e você sejamos declarados sem culpa, tem que existir o exercício de um mediador. E esse mediador é o Salvador Jesus Cristo, que toma sobre ele o pecado que a gente comete, os erros, os enganos, as dores, os sofrimentos. E aí então ele tira de nossos ombros e coloca nos ombros dele toda essa dor, sob a condição de arrependimento. Versículo 12, ele diz, que é o último versículo: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá com ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, e levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Cristo venceu a morte e o inferno. Ele venceu a morte porque com a sua morte e a sua ressurreição nós também vamos poder ressuscitar. Os despojos dessa conquista que ele fala são as nossas almas. Deus compartilha sua glória e poder com seu Filho, o que significa que nossa imortalidade e vida eterna foram conquistadas. Isso foi possível porque Cristo sofreu mais do que o homem mortal poderia suportar e continuou a sofrer até que a tarefa fosse concluída e pudesse permitir que a morte o reclamasse. Isso foi possível porque Cristo, que era a única pessoa que não merecia sentir as dores do pecado, escolheu fazê-lo e assim experimentou a tristeza, como somente um pecador experimentaria. Isso foi possível porque ele não apenas sofreu, como qualquer pecador sofreria, mas também sofreu como todo pecador sofreria. Isso deu a ele a capacidade e o direito de interceder por nós, arrebatar nossas almas do inferno e nos levar a Deus. Nós somos a porção que Cristo recebeu. Com Paulo, exclamamos com alegria: graças a Deus. 2 Coríntios 9,15. Irmãos, nós não vamos ser capazes de compreender a magnitude do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo nesta vida, por mais que nós façamos. Podemos ler todos os livros, podemos ouvir os melhores discursos, as melhores aulas,
mas nós não vamos ser capazes de compreender isso. A mecânica desse sacrifício universal. Mas uma coisa nós precisamos aprender, é que fizemos convênios com o Salvador, esses convênios precisam ser observados, e se forem observados, nós absorveremos todos os benefícios provenientes do sofrimento de Cristo e de seu sacrifício expiatório como um todo. Há muitos anos atrás, uma das autoridades da igreja, o Elder Bateman, diz que quando pensava na expiação de Cristo, ele percebia como se fosse uma grande multidão, que ali então recebeu esses benefícios. Mas ele percebeu que o sacrifício de Cristo, realizado no Getsemane e depois no Gólgota, era na verdade uma fila, onde indivíduo por indivíduo foi visto, percebido, observado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu não sei hoje qual é a dor que você está passando, mas eu quero que você saiba, eu quero testificar aqui para você hoje, que o Salvador viu você quando ele estava no Getsemane. Esquece a maneira de tempo que a gente usa hoje para contar as coisas. Não existe tempo para Deus, não existe limitação de tempo. Isso existe só para nós. Ele viu você. Ele percebeu sua dor, ele percebeu seu sofrimento, a sua angústia. Ele, como uma esponja, ele absorveu aquilo para ele. E ele fez isso com cada habitante que habitou nessa terra. E com cada mundo, onde haja habitantes que lá estão e vivem. E que ele criou, ele também absorveu daqueles habitantes. Nós não temos revelação sobre os outros mundos. Moisés quis essa revelação. Mas no capítulo 1 de Moisés, o Senhor deixa claro que ele daria a ele um relato apenas sobre esta terra. Então, tão grande foi essa dor e esse sofrimento que Cristo foi prensado, foi moído pelos nossos pecados. E ele então soltou sangue por cada um dos seus poros. Sofrimento esse, disse ele, que mesmo sendo Deus, fez com que ele tremesse de dor. Então, que nós possamos ser gratos a ele, guardando os seus convênios. Eu queria agora ler um trecho citado pelo Elder Ballard, onde ele cita essa experiência que ele viveu com o Salvador. E depois disso nós vamos ouvir um hino então e vamos encerrar a nossa aula, tá ok? O Elder Ballard ele viveu entre 1873, foi quando ele nasceu, viveu até 1939 e ele era membro do coro dos 12 apóstolos. Eu daria tudo o que sou, tudo o que espero um dia ser, para sentir o que senti naquele momento. Gosto imensamente, disse ele, de refletir sobre o que custou ao Pai Celestial oferecer-nos a dádiva do seu Filho amado. Aquele Filho digno de nosso Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu a vida para redimi-lo, para salvar-nos e para nutrir-nos espiritualmente enquanto seguimos por esta vida, preparando-nos para ir habitar com Ele nos mundos eternos. Lembro-me de uma experiência que tive, prestando testemunho à minha alma da realidade da morte do Salvador, de sua crucificação e de sua ressurreição, que nunca esquecerei. Vi-me certa vez nos sonhos da noite, naquele sagrado edifício, o templo. Depois de algum tempo de oração e regozijo, fui informado de que teria o privilégio de entrar em uma daquelas salas para conhecer alguém glorioso. E quando entrei pela porta, via sentado numa plataforma elevada o ser mais glorioso que os meus olhos já contemplaram, ou que eu poderia conceber que existisse em todos os mundos eternos. Ao aproximar-me para ser apresentado, ele se levantou e se dirigiu a mim com os braços estendidos e sorriu.
enquanto proferia suavemente meu nome, enquanto proferia suavemente o meu nome. Nem que eu viva 1 milhão de anos, jamais me esquecerei daquele sorriso. Tomou-me em seus braços e beijou-me. Apertou-me contra seu peito e abençoou-me, até que a medula dos meus ossos parecia se derreter. Quando terminou, caí a seus pés, e ao banhá-los com minhas lágrimas e beijá-los, vi as marcas dos cravos nos pés do Redentor do mundo. O sentimento que tive na presença dele, que possui tudo em suas mãos, tendo seu amor, seu afeto e sua bênção, foi tal que se eu pudesse receber algo daquilo que me foi apenas uma pequena amostra, daria tudo o que sou, tudo o que espero um dia ser, para sentir o que senti naquele momento. Já não vejo mais Jesus em uma cruz. Não vejo sua fronte ferida por espinhos, nem suas mãos transpassadas por cravos, mas o vejo sorrindo, com os braços estendidos, dizendo a todos nós: vinde a mim. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça a compreender este sacrifício do nosso Salvador. E que possamos um dia viver experiências como estas que o Elder Melvin J. Ballard viveu. Que possamos sentir fortemente o Espírito dele no nosso coração. Esse é o meu desejo. Esse é o sonho que cada um de nós deve ter na sua vida e que vai se cumprir se nós somos leais e fiéis. Teremos agora o grande privilégio de encerrar a nossa aula ouvindo o hino Assombro me causa. E que nós possamos sentir o forte espírito enquanto ouvimos esse hino. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Assombro me causa o seu amor, que assombroso é, assombroso sim. Assombro me causa o amor que me dá Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz. E tremo ao pensar que por mim sua vida deu. Por mim tão humilde, seu sangue Jesus verteu.
justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é, oh, Ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Relembro que Cristo na cruz se deixou pegar a dor minha gemida. Posso eu olvidar? Não, e por isso a Cristo exaltarei. A vida e tudo que tenho eu lhe darei. Que assombroso é, oh, Ele me amou e assim me resgatou. Que assombroso é, assombroso sim. Que assombroso é, assombroso sim. Oh, Ele me amou, assombroso sim. E assim